Boa noite, pessoal. Eu sou Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que passa todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui no nosso canal. Como a gente já costuma trazer, e você que já nos acompanha já sabe, todas as semanas a gente traz um tema de interesse da classe trabalhadora, a partir das pesquisas e das formações que o nosso Instituto realiza com sindicatos e movimentos sociais no Brasil inteiro. Na noite de hoje, não vai ser diferente. A gente vai trazer alguns resultados sobre um estudo recente que a gente fez em Araripina, relacionado à questão da previdência dos trabalhadores daquele local. Para tratar desse assunto conosco, a gente trouxe um dos pesquisadores responsável pela preparação desse material, o Guilherme, que você já conhece de tantas outras lives aqui nossas. Tudo bem, Guilherme? Prazer te receber. Tudo bem, Israel? Boa noite a todos e todas. É um prazer aqui estar mais uma vez nessa live. Maravilha. Guilherme, antes de te passar a palavra, eu queria lembrar para quem está nos acompanhando de não esquecer de mandar para os conhecidos, para os camaradas de luta, para que a gente possa divulgar essa live aqui. Dessa maneira, você tanto espalha informação de qualidade para a classe trabalhadora, quanto ajuda o nosso canal também a chegar mais longe e os materiais que o ILAESE produz a serem conhecidos por mais lutadores e lutadoras. E não esquece, aperta o sininho aí para receber as notificações e aperta o joinha também aí para que o nosso vídeo amplie o alcance, tá certo? Então, vamos ao que interessa, né? Guilherme, o que você tem para nos contar sobre a questão da previdência dos servidores públicos lá do município de Araripina? Conta aí para nós. Bom, Israel, então, a gente tem uma parceria lá em Araripina. Araripina é uma cidade aqui do sertão pernambucano. Nós temos uma parceria com o CIMA, que é o Sindicato de Servidores Municipais de Araripina. Recentemente saiu o prefeito, teve eleição para prefeito, existe um novo prefeito, a nova eleição, o candidato a prefeito anterior perdeu, então existe um processo de, primeiro, o sindicato tem analisado como foi duro, né, esses últimos 8 anos com o prefeito anterior, muito ataque aos trabalhadores, direitos, particularmente em relação à Previdência, né, teve a reforma da Previdência, que atacou duramente os servidores públicos da cidade, aumentou o tempo de contribuição, aumentou a alíquota da Previdência, dos servidores, enfim, uma série de ataques. E a gente vem fazendo alguns estudos, a gente vai fazer ainda uma live, vai fazer logo depois do feriadão aí, né, semana que vem, uma live apresentando essa apresentação que a gente está fazendo hoje e mais outros dados sobre as finanças da cidade de Araripina, da prefeitura de Araripina. Uma das coisas que chamou a atenção é que recentemente teve uma votação na Câmara em relação à alíquota patronal e a gente começou a fazer uma análise melhor dessa alíquota da Previdência. O que é essa alíquota patronal, o que é o impacto dela na Previdência, que isso, com certeza, deve ser muito semelhante em vários municípios do Brasil. A maioria dos municípios do Brasil, eles têm regime próprio da Previdência Social. Alguns casos são vinculados ao regime geral da Previdência Social, né, via o INSS. Mas no caso de Araripina, aqui, por exemplo, na maioria das capitais do Brasil, praticamente todas elas são regime próprio, nas grandes cidades. Araripina também é assim, Recife, aqui em Pernambuco, Caruaru, se você considerar Belo Horizonte, São Paulo, por aí vai. Então, a gente teve que fazer uma análise, né, porque vem aumentando muito na cidade a alíquota da parte patronal, né, e o que significa esse aumento da alíquota patronal, qual é o impacto na situação dos trabalhadores. Tem algum impacto, não tem impacto, porque é uma coisa que às vezes não aparece, a turma não sequer discute muito isso. O que é a alíquota patronal da Previdência, do regime próprio? Que efeito tem sobre as finanças da prefeitura? Porque essa alíquota vem crescendo muito em Araripina e com certeza não é diferente de boa parte do município, que obviamente casa a casa a gente teria que dar uma estudada em cada município, mas isso a gente entende como uma regra geral. Do que a gente vai ter aqui no final das conclusões que a gente vai dar na Araripina não é diferente de estudos que já fizemos sobre a Previdência de outros municípios pelo ILAESE. Então, esse caso de Araripina serve de exemplo para a gente, inclusive outros sindicatos, outros movimentos, outras cidades, o pessoal dá uma analisada para ver se tem a ver ou não com sua realidade. E a gente do ILAESE está disposto a fazer esse debate de acordo com a realidade de cada município. Então, seria por aí, Israel. Vou começando agora, né? Posso começar? Por favor, fique à vontade. Tá bom, então vamos lá. Primeiro é importante dizer que a Previdência
dos servidores públicos, né? No caso, a gente fala dos servidores públicos, os concursados e estatutários, certo? Porque a gente sabe que os servidores públicos hoje, muitos servidores públicos, um crescente de precarização do trabalho, contratos temporários. Os contratos temporários, por exemplo, eles não pagam, não são vinculados ao regime próprio, são vinculados ao regime geral da Previdência Social, certo? Esse já é uma grande diferença. Então, é importante saber que, no caso dos regimes próprios de Previdência, seja o federal, seja o Distrito Federal, estados e prefeituras, em geral, né, funciona dessa forma, né? Existe a contribuição do ente, por exemplo, a gente chama de patronal, né? O ente federado, prefeitura ou estado, tal, e existe a contribuição do segurado, o ativo, e, em alguns casos, o segurado aposentado ou pensionista. Ou seja, as finanças para garantir a aposentadoria, a pensão, né, dos segurados do regime próprio é sustentada uma parte, paga o próprio município, ou estado, ou o Distrito Federal, no caso, o governo federal. Outra parte, a contribuição dos segurados ativos, e, em alguns casos, o que nós falamos? Isso foi uma derrota, né, do movimento dos trabalhadores desde 2003, na reforma da Previdência de Lula. Lula, em 2003, fez uma reforma que introduziu uma coisa meio absurda, né, que foi se aprofundando e piorando nas outras reformas. Foi o quê? Foi o desconto de alíquota, a pessoa se aposentou e voltou a pagar a Previdência. Coisa absurda isso, né? Isso não existe no regime geral da Previdência Social, né? Você se aposenta no INSS, você não paga mais Previdência. Você vai receber ali o que está vigorando naquele momento da lei. Tá? E Lula implantou isso para o regime próprio de servidores públicos. Ele pagava, inicialmente, na reforma de Lula 2003, acima do teto do INSS, certo? Que nós vamos botar aqui o valor, está em torno de 8 mil, um pouco mais de 8 mil reais o teto do regime geral. Ou seja, o regime geral da Previdência, ela não paga, no máximo, um valor de 8 mil e pouco reais. Nós vamos depois precisar esse valor aqui na apresentação e vai dizer exatamente o valor. Então, esse é o limite. Por exemplo, se a pessoa ganhasse 10 mil na ativa, trabalhou numa empresa privada, se aposentou, vai ganhar 8 mil e poucos reais. Nos servidores públicos, estatutários, federal, estadual, municipal, você se aposentava e geralmente recebia ou a integralidade ou próximo da integralidade. Se o seu salário fosse 10 mil, você ganhava 10 mil aposentado. Já com a reforma foi feita isso aí, inclusive com Lula, depois Dilma também fez no governo federal, os prefeitos, os governadores, muitos municípios já fizeram isso, não todos, né? Você tem que entrar num regime de uma aposentadoria complementar, né? No caso do governo federal, foi o FUNPRESP, né? Os trabalhadores tiveram que aderir ao FUNPRESP, o Fundo de Previdência, para garantir a complementação da aposentadoria acima do teto do regime geral do INSS. Então, essa é a primeira, assim, saber que as finanças para garantir os direitos dos aposentados e pensionistas, né, está colocado que tem que ter a contribuição dos entes federados, no caso, como eu falei, governo federal, distritos, estados e prefeituras, a contribuição do segurado ativo, né, o trabalhador, trabalhadora que está ativa, contribuindo para a sua futura aposentadoria, e a contribuição do segurado aposentado pensionista. Por exemplo, no caso de Araripina, a renda média lá dos trabalhadores é bem abaixo de 8 mil. Então, praticamente, quase nenhum aposentado, quase nenhum segurado, são muito poucos, né, que tem essa remuneração. Então, no caso, geralmente, eles não contribuem, porque na reforma da Previdência que aconteceu lá, eles ainda, para contribuir, têm que ganhar um rendimento superior ao teto do regime geral, que no caso de Araripina não é assim. Embora, por exemplo, nos servidores federais, a gente já vê muitos casos, de servidores se aposentarem, voltarem a contribuir com a Previdência depois de se aposentando, tá? Pagando a contribuição acima do teto do regime geral do INSS. Vamos lá. Uma coisa importante a gente ver é que na reforma de 2019, os servidores federais, até a reforma de Bolsonaro, reforma da Previdência de 2019, você tinha em geral, que os servidores pagavam 11% de alíquota, certo? Os servidores pagavam 11% de alíquota, ou seja, 11% de desconto na sua remuneração, no seu contra-cheque, para pagar a Previdência. Eu tenho aqui que ficou meio longo, vocês veem no artigo 9º dessa lei, no parágrafo 4º, tem o seguinte: os estados, distritos federais e municípios não poderão estabelecer alíquota inferior
a de contribuição aos servidores da União, exceto se demonstrar que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado. Anote isso aí, déficit atuarial a ser equacionado. Hipótese que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da previdência social. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Que quando os estados e municípios, na reforma de 2019, a questão da alíquota ficou para cada município, cada estado fazer depois da reforma. Então, ele teria a reforma de São Paulo, a reforma de Recife e a reforma de Araripina que aconteceu. Então, a maioria, todos, praticamente quase todos os municípios fizeram a reforma, né? Uma mais ataques, outra menos ataques, mas todos eles praticamente fizeram algum tipo de reforma. Então, veja o seguinte, então a alíquota até ali, 2019, dos servidores federais, por exemplo, a gente vai mostrar, era 11%. Depois mudou com a reforma da Previdência, que nós vamos mostrar aqui embaixo, vocês vão ver aí, uma tabela progressiva, que é até um salário mínimo, o servidor federal paga 7,5%, depois de um salário mínimo até 2.693, ele paga 9%. Então, no servidor federal, foi modificado, não ficou em 11%, passou para 14%. Aí, de 14%, ele fez alguns abatimentos de acordo com a sua renda, de forma que, por exemplo, quem ganhar acima de 54.480,97 pode descontar até 22%. Então, eles vão dividir o seu salário pela faixa de alíquota, de forma que a referência do servidor federal é a alíquota de 14%. No estado e município foi pior. Por quê? Por exemplo, aqui, quem ganhar, por exemplo, um salário mínimo, que geralmente a renda do servidor federal é bem maior do que o estadual, em média, na maioria dos casos, e também bem superior ao município, foi que eles fizeram. Sabendo que tem um público pequeno do servidor federal, que é um salário mínimo, paga 7,5%, eles vão fazendo progressivamente, tá? No caso dos servidores municipais, não. Praticamente todas as reformas, um outro caso aí que você vai ver, dos casos que a gente analisou, você vai ter uma tabela progressiva. Geralmente não é assim. Por exemplo, um servidor pagava 11%, com a reforma da Previdência passou para 14% de desconto na sua Previdência. Imagina você pagar 14% de Previdência para garantir o futuro da sua aposentadoria. E assim se proliferou várias reformas no município e estados aí. Então, veja só. Então, essa primeira modificação da reforma, ela diz aqui o seguinte: agora, se não tiver déficit atuarial, você passa para os 14, não. Você ficaria em 11, não pode ser inferior à alíquota do regime geral, ou seja, não poderia ser inferior à alíquota que é cobrado no regime geral, que é essa tabela aqui embaixo, até um salário mínimo de 7,5%, né? Depois vai aumentando 9%, 12%, 14%, por aí vai. O problema, e vocês que estão assistindo esse programa, é que a maioria de todos esses cálculos atuariais, vou mostrar, ele dá déficit. Por que ele dá déficit? Isso vamos chegar a essa discussão, tá? Vamos lá avançar. Então, a primeira discussão aqui, a gente está falando da alíquota dos servidores, que os governos dizendo que tinha déficit na Previdência, que as pessoas estão vivendo mais e tal. Dá déficit, o cara disse, em função disso é necessário aumentar a alíquota do servidor, para 14%. Pode ser até depois, não está descartado, que vem outra reforma aumentar mais que isso aí. Você imagina você pagar 14% da sua remuneração de Previdência e ainda a possibilidade de aumentar ainda mais para você garantir sua aposentadoria futura. Então, a gente vai fazer uma análise crítica aqui também desse cálculo atuarial, mas como o nosso foco nessa live aqui é a questão patronal, nós vamos dar ênfase maior a ela, tá? Mas vamos lá. Então, primeiro aqui a gente falou da alíquota dos servidores, e vamos falar agora do cálculo atuarial. Todo o regime próprio da Previdência, né? Todo regime próprio da Previdência, todo ele é obrigado a fazer essa atualização atuarial. Certo? Então, no caso aqui de Araripina também fez, né? E o que aconteceu? Você tem a previsão de viver. Quanto tempo um servidor vai viver? Certo? Quanto tempo eles prevêem? Faz um cálculo baseado na pesquisa do IBGE, da expectativa de vida das pessoas e tal, vai fazer expectativa em relação a esses ativos, aos que estão vivendo, ao que vai remunerar. Qual o problema desse cálculo atuarial? É que você tem um cálculo seguinte, você considera praticamente que não vai ter novos servidores.
Então, você calcula o quê? As pessoas vão morrer daqui a 30, 40 anos, certo? Vamos fazer um cálculo, a previsão de vida das pessoas. Então, óbvio, se você tem mais já pessoas aposentadas, mais pensionistas, a perspectiva é que você dê um décimo mais adiante. Cada vez mais 10, certo? Então, eles fazem o cálculo. Um cálculo científico, só que é um cálculo que tem um erro aí de origem do cálculo, que geralmente ele não prevê concurso público, não prevê renovação de quadros. Obviamente, se você tem menos ativos e mais aposentados e segurados, você vai ter um déficit mais cedo ou mais tarde, certo? Nessa contabilidade. Mesmo com a contribuição do patrão, porque não só tem a contribuição do servidor, tem a contribuição do patrão, no caso, o Estado, certo? No caso, a prefeitura ou o Estado. Então, esses cálculos atuariais, eles são publicados anualmente, a gente tem acesso, é público esses cálculos atuariais, a partir do CADPREV, a gente tem acesso a esses cálculos atuariais, mas eles barram justamente nesse critério de prever um déficit, que obviamente todos eles praticamente vão dar déficit no futuro, porque ele não vê as perspectivas de renovação de quadros, de pessoal, e aquele é um regime próprio que tende a ser extinto. É um regime que vai para o futuro e se acabar mais cedo ou mais tarde. E o cálculo é ver quanto você vai ter que pagar a esse pessoal que vai viver até lá. Deu para entender? Então, mais ou menos essa forma que eles colocam esse cálculo atuarial. Entrando agora diretamente no tema, aí a gente pegou o exemplo da Araripina, tá? Porque, veja só o que aconteceu, a evolução tanto do cálculo, tanto da contribuição normativa, que a gente chama a contribuição normal do servidor de Araripina, como a contribuição patronal normal, que é a contribuição normal da prefeitura, e uma contribuição chamada suplementar. Quando esses cálculos atuariais dizem que tem um déficit, além da contribuição patronal, eles fazem um cálculo suplementar para aumentar ainda mais o desconto da parte patronal de forma excepcional, só que não está sendo excepcional, é cada vez mais constante, para cobrir o déficit, o suposto déficit atuarial, certo? Então, veja só aqui essa evolução. Em 2006, em Araripina, né, com a lei 2403 de 2006, só se pagava o segurado ativo, né, só pagava 11%. Até 2021, esse valor ficou em 11%, tá? Veja que com a reforma da Previdência lá em Araripina, passou para 14%. Então, o desconto da Previdência passou para 14%, certo? Dois trabalhadores, do caso, trabalhador de Araripina, trabalhadores e trabalhadoras, segurados ativos. Então, veja como cresceu até 2023, né? Tem IDE anterior, que até 2023 continuou esse valor. Então, aumentou o desconto dos ativos. Os segurados e pensionistas, eles não pagavam 0% até o regime geral, eles agora, aliás, eles iam pagar, né? Até o regime geral, 0%. Se ganhasse acima do teto, descontava 11%. Só que, no caso agora, passou para 14%. O que passar do teto do regime geral, eles pagam. Mas, geralmente, no caso da Araripina, são poucos segurados que recebem acima o valor do teto do regime geral da Previdência Social. E veja assim, o aposentado e pensionista, né, que a gente colocou aqui a mesma coisa, em relação a essa alteração, né, que o que exceder esse 14%, eles voltam a pagar. Então, esse foi o que a gente colocou do aposentado e pensionista, que começou a pagar agora 14% acima do teto do regime geral. A parte patronal, veja a parte patronal. Como era a parte patronal? Quanto a prefeitura, no caso da Araripina, pagava para dar cobertura à aposentadoria do servidor. Ele pagava 11%, passou em 2006, passou para 14% em 2021, 2022 contou 14%, 2023 14%, tá? Aguarde esse número, que mais adiante nós vamos mostrar 2024, 2025, como aumentou esse valor da contribuição normal patronal. E veja que a parte suplementar, que, ou seja, além dessa parte da contribuição patronal, a patronal, no caso da prefeitura da Araripina, pagou 5,50% em 2021, 5,50% em 2022, depois passou para 14% em 2023. Né? E aqui a taxa de administração é que paga o regime, né, que administra a Previdência, lá de Araripina, no caso Arariprev, para dar manutenção à sua estrutura administrativa, etc. Então, veja só, em 2021, a gente tinha
que a prefeitura, no total, somando todas as contribuições dos segurados e também da patronal, era 22%. Já em 2023, toda essa contribuição já chegava a 30%. Né? Observe agora a diferença importante em 2024 e 2025. Veja que a parte dos servidores não alterou de mais para cá, né, dos segurados, porque não teve nova reforma da Previdência, já foi aquela ataque duríssimo, né, reforma aí 2022. Vejam que a parte patronal normal já passou de 14% para 16,57%, essa parte amarela. Né? E continuou 16,57% esse ano ainda. Então, veja como cresceu a parte patronal, já está em 16,57%. E a parte patronal suplementar, essa já estava em 15,67% em 2024, esse ano, com o projeto aprovado na Câmara, ficou praticamente, aumentou um pouco, mas praticamente ficando quase o mesmo valor, passando para 15,84%, mas é um valor alto. Né? Então, vejam que, somando todas as alíquotas de segurados e da patronal normal, da patronal suplementar, em 2024 já chegava a 34,24%, enquanto em 2025, 34,41%. Sim, mas qual é o impacto disso? Olha, se a prefeitura está pagando mais a parte patronal, de onde é que está o dinheiro? Dos cofres da prefeitura. Só que a gente vai ver que essa parte patronal ela é considerada gastos com pessoal. Acho que todo mundo sabe, né, que essa lei tem uma lei, famigerada lei de responsabilidade fiscal, e essa lei diz não pagar mais 54% com os gastos pessoal. O limite máximo é de 54%. Se passar desse limite, ameaça de emitir, ou seja, uma lei para garantir só pagamento das empresas privadas, né, e pagamento aos bancos, dívida pública, etc. Então, veja que tem um limite nessa lei. Então, os governos vão utilizar disso para dizer, olha, agora está gastando mais com o pessoal. Só que uma parte desses gastos com o pessoal, que eu vou mostrar aqui, é justamente essa parte da alíquota patronal. Vamos lá. Veja só que aqui também nesse quadro, eles fazem essa alíquota suplementar e botam ao longo dos vários anos, mais ou menos cerca de 30 anos, a previsão da alíquota suplementar. Então, por exemplo, essa lei aqui, se vocês virem a primeira lei ali, 29.90/21, ele esperava 5,50% de 2021 até 2025, depois veja, a alíquota passaria a 75%, e por aí vai, cada ano 75%. Depois, no outro ano, ele cria a nova lei, já não é mais 5,50%, é 14%, tá vendo? Não é mais 5,50%, é 14%. E vai fazendo 9%, tá chegando 31,82%, então vai 31,82% até, bota mais 30 anos aí, ou seja, imagina 38,2% da parte patronal tirando recursos da prefeitura. É muito dinheiro. Mas veja que era pior, 75%. Quando chega em 2023, eles aumentam a alíquota para 15,67%, que a gente viu lá, e veja que a previsão continua, 63,90% até, a gente botou até 2040, mas continua até 2050 e pouco, tá? Então, é um processo de expectativa que vai aumentar mais ainda esses valores. Mas todo ano eles fazem uma lei. Esse ano fizeram uma lei, 15,84%, depois aumentando 24, 29, 36, 96, essa última PL do lado direito, 31,57 para 25. Então, qual o problema? Eles, cada vez mais, para solucionar o suposto déficit da Previdência, baseado no cálculo atuarial, eles vão aumentando de forma absurda a parte patronal. Qual é o impacto disso para o servidor? O que é que o servidor tem a ver com isso? Né? Essa é a discussão. O que é que vai acontecer? Então, vamos mostrar já, tá? Então, veja só. Primeira coisa é essa. Aqui, nesse gráficozinho azul, é a contribuição do segurado ativo em Araripina. A gente estava botando 2017 a 2024. Veja lá. De 5,545 milhões em 2017, passou para 8,97 milhões em 2024. Certo? Cresceu. Inclusive, observe que cresceu ainda mais quando teve o alíquota, né, que passou de 11% para 14% em 2022. Então, aumentou o desconto do segurado. Quando chega em 2024, veja que a alíquota patronal era 6,78 milhões em 2017, passou para quanto? 24,63 milhões de reais. Então, cresceu muito a parte da alíquota patronal, né?
E o que acontece efetivamente com isso, que eu vou mostrar mais adiante, os gastos do pessoal. Mas veja qual é o problema de fato de Araripina, que não é diferente da maioria dos municípios com trabalhadores concursados. O que é que acontece que a gente, nos estudos do Laes, tem mostrado? O crescimento da precarização do trabalho. O crescimento da precarização do trabalho é falta de concurso público, muitos contratos temporários, terceirizações, etc. E veja, você tinha em Araripina, em 2017, você tinha 1.924 segurados ativos da Previdência. Veja que esse número caiu em 2020 para 1.725 e veja que esse número caiu para 1.515 em 2023. Então, veja só, como tem uma queda de quase aí, mais de 400 segurados ativos nesse período de apenas cerca de 6 anos. 6 anos reduziu quase 500 segurados ativos, quase 500. Já a quantidade de aposentados vem crescendo. É 416, esse gráfico da parte vermelha, 572 em 2020, 637 em 2003. Então, cresce a quantidade de aposentados, cresce pensionista também, né, que de 111 passou para 130 em 2023, e você vai ter o quê, então? Cada vez menos segurados ativos, mais aposentados, mais pensionistas. Então, obviamente, vai dar um crescimento do déficit da Previdência, né, da parte dos gastos dos ativos dos aposentados e dos pensionistas. Mas aí, vocês que estão assistindo essa live, vejam só, aqui está uma tabelazinha que a gente fez de 2017 a 2023 dos gastos com o pessoal. É justamente isso que é o grande nó. Quando chega na campanha salarial, as prefeituras dizem, olha, está próximo do limite, está no limite de alerta, está no limite prudencial, não dá para dar reajuste, o impacto é muito grande, e a gente tem que respeitar a lei, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? A lei foi formada, foi aprovada, né, no governo do FHC, e foi uma lei a serviço dos banqueiros do FMI. E também a serviço da iniciativa privada, né, das empresas terceirizadas que estão dentro, estão garantindo seus recursos na prefeitura. Veja que Araripina, antes do novo prefeito, do prefeito anterior, né, que diga, do prefeito anterior, ter saído, ela gastava 64,45% com o pessoal. Caiu para 51,37%, ficou em 51,39%, em 2019, depois 47,64%, e por aí vai. Veja que caiu bastante em relação ao que era em 2017. Observe que em 2023 gastou 49,44% com o pessoal, bem aí um pouco acima do limite de alerta, abaixo do limite prudencial. Então, mas o que cresceu aqui não foi gasto, não foi que os trabalhadores de Araripina tiveram um reajuste salarial enorme, não foi que os trabalhadores de Araripina melhoraram a sua situação, não, que teve concurso público e entrou muitos trabalhadores, não. O que aconteceu aqui é justamente, que a gente vai mostrar para vocês, é o crescimento dessa parte da alíquota patronal. Pronto, aqui nessa planilha aqui, você vai ver o seguinte, aqui a gente faz uma análise de 2019 a 2024. Lá no lado direito ali, se der para chegar no lado direito, finalzinho, vocês têm lá o percentual, veja só. Comparando 2023 com 2024 e comparando 2019 com 2024. A despesa bruta com o pessoal, que é lá em cima, passou de 104,89 milhões para 196 milhões. Cresceu quanto nesse período? 87,27%. Tá? Quanto que estou com o pessoal ativo? 85,59%. Tá? Vencimentos e vantagens. Cresceu 71,66%. Obrigações patronais, que aí está incluída, além da Previdência, outros gastos patronais que se tem, por exemplo, não só com regime próprio, com regime geral dos trabalhadores, com outros direitos dos trabalhadores, que a gente chama de obrigações patronais, cresceu 177,48% nesse período 2019-2024, né? Em relação a um ano só, 12,68%. Então, veja que o grande, assim, desses indicadores da planilha que é divulgada no Siconf, o grande aumento foi de obrigações patronais, e está embutida a parte patronal da Previdência. Então, já concluindo dessa nossa apresentação, né, as conclusões que a gente vai chegar, justamente isso, veja, obrigações patronais cresceram aqui. Então, essa é a conclusão que eu vou mostrar agora no final. As aposentadorias não alterou, cresceu até pouco em relação até os gastos com o pessoal, 71,48%, e enfim. Então, veja que o grande ofensor aqui
dos gastos, né, com o pessoal não foi reajuste salarial, né? Foi obrigações patronais. Então, qual a conclusão que a gente chega aqui diante dessa situação, desses dados? Há prefeituras, em geral, no caso da Araripina, isso é bem explícito, que praticamente não faz concurso público há muito tempo, e o último concurso público que o prefeito que ia sair chamou para tomar agora está suspenso no Ministério Público. Então, ao você não ter concurso público Araripina durante anos aí, você vai ter menos ativos. As pessoas vão se falecendo, as pessoas vão se aposentando, então você tem menos segurados. Então, diante da política de relação ao concurso público, o que acontece? Acontece uma redução da receita dessa contribuição. Isso descarrega nos servidores. E aí aquela história do calculatorial vai dar deficitário. Então, qual a política da prefeitura? Vão aumentar a alíquota patronal. A alíquota patronal seja a normal, seja a contribuição suplementar, que eles chamam, que é aquele valor que a gente mostrou. Está aumentando muito a alíquota para o servidor. Esse dinheiro sai da onde? Da prefeitura. Se a prefeitura tivesse o aumento de concursados, mais trabalhadores ativos, você não precisaria tanto aumentar a alíquota patronal, por exemplo. Sobraria dinheiro para concurso público, sobraria dinheiro para investir em trabalhadores. Mas a política dos governos tem sido qual? Primeiro, pagar as empresas terceirizadas, existe um crescimento muito grande das empresas terceirizadas no município, em Araripina não é diferente. E existe também o crescimento da dívida pública do município, certo? Que vai financiar também os bancos. Então, quem pede são os trabalhadores. Então, a alíquota patronal, na verdade, é um paliativo, porque ela diz, não, vou cobrir aqui o déficit da Previdência, só que ela vai tirar do servidor, inclusive para não dar para o servidor, porque diz que não pode dar aumento, porque senão tem um limite de gastos com o pessoal, que não pode dar aumento, tá? Então, a gente concluindo aqui, dizendo o seguinte, o chamado à luta por concurso público hoje, inclusive incorporando aí, né, os contratos temporários, seja através de pontuação, seja através de tempo de serviço, aí essa é toda a discussão que o movimento sindical tem que fazer, né? Não dá para a gente permanecer os trabalhadores divididos entre ativos, né? E os efetivos, os temporários, né? Os concursados, os temporários, é a gente mostrar que tem uma precarização do trabalho, que você fazendo concurso público, você ia cada vez mais combatendo a precarização do trabalho e, de outro lado, também fortalecendo financeiramente a Previdência. Então, mais ou menos é essa estudo que a gente está fazendo na Araripina, esse estudo, inclusive, vai ser apresentado posteriormente ao feriado aí, que está nesse feriadão que vem aí a semana que vem, e a gente vai fazer esse debate com eles e também de outras situações dos gastos da Prefeitura. Mas isso aqui é um alerta para o conjunto de servidores públicos do Brasil, das prefeituras, dos estados, observarem como é que estão os gastos da Previdência, das suas previdências próprias, observar os gastos com o pessoal, observar esse fator, como está a evolução dos gastos com a parte patronal, porque hoje, o governo, para fazer mais um ataque ao servidor, não é fácil, não é brincadeira não, é 14% de desconto nos salários, na remuneração. E a única saída que eles dão não é fazer concurso público, é aumentar ainda mais a alíquota dos trabalhadores, não está descartado, ou a alíquota patronal, que também é dinheiro da prefeitura, é dinheiro dos trabalhadores. Onde é que vem dinheiro da prefeitura? Dos nossos impostos que nós pagamos. Né? Dinheiro da prefeitura não vem de nada. A gente são os trabalhadores que vão na padaria, que compram, que utilizam serviços, que utilizam produtos, que vão parar aí via ICMS, via ISS, via IPTU, por aí vai. Então, pelo menos essa experiência, esse estudo que a gente está fazendo na Araripina, Israel e demais, né, que estão assistindo, é justamente o sentido de que alertar para esse elemento, que vai ser, inclusive, quando começa a lutar por salário, os prefeitos dizem que não dá para pagar, que os gastos com o pessoal está crescendo muito. Só que a gente está mostrando aqui claramente que o maior ofensor desse caso pessoal tem sido a alíquota patronal, particularmente a alíquota patronal suplementar. Né? É isso que tem afetado as finanças da prefeitura, que poderiam ser sanadas com a política de combate à precarização, de combate à terceirização nas prefeituras, e aí fortalecendo o serviço público, né, de qualidade, que é a luta dos trabalhadores, né, de valorizar um serviço público de qualidade para a população do município e do Brasil. Muito obrigado pela tua exposição. Tenho certeza que quem está assistindo essa live hoje à noite ou em outro momento vai reconhecer a sua situação um pouco dentro desse quadro que você pintou, né? Afinal, não é algo... o estudo é um estudo de caso sobre a Araripina, mas por tudo que você trouxe, nem de longe é algo que se restringe àquele município, né, e àqueles servidores. Então,
tenho certeza que vai ser de muita importância para quem está acompanhando a gente aqui. Guilherme, eu queria te agradecer pela exposição de hoje, tá? A gente vai encaminhando para o final do nosso programa de hoje. Você gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente encerrar? Não, só que saudar, né, os companheiros, as pessoas que assistem essa live, saudar os companheiros da Araripina, né, que estamos aí na luta, aí, inclusive, pela valorização dos profissionais da educação, profissionais da saúde, demais servidores de Araripina, né, que estão nessa luta, mas também o conjunto dos trabalhadores, né, dos municípios e estados, nessa luta de enfrentando o tempo todo, né, para lutar por melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, né, e também valorizar o serviço público de fato e combater todo esse processo de precarização e privatização, né, que passa as prefeituras. Perfeito, muito bem, Guilherme. Guilherme, novamente, obrigado pela sua exposição de hoje. Obrigado, Ana Luísa, que é da parte técnica aqui, que garante que essa live corra tudo bem. E obrigado a você que nos acompanha e compartilha nossos vídeos com os seus companheiros de luta. Na próxima segunda-feira tem mais Brasil em Foco. Tchau, tchau.